Olá, meus amigos do YouTube. Estou aqui novamente para darmos continuidade aí ao trabalho que eu venho desenvolvendo nos meus vídeos anteriores, onde estou falando sobre a improbidade administrativa. Antes, porém, eu quero mais uma vez pedir a vocês aí que estão me assistindo, que continue aí realmente acompanhando os nossos trabalhos. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, que faça aí a sua inscrição, né, no endereço DIP Mudo Direito Público Giovanni, tá? Acesse os nossos vídeos anteriores, assista aí os nossos assuntos já tratados até agora, né? Falamos aí sobre prisão em segunda instância, falamos sobre infrações político-administrativas praticadas aí pelos prefeitos, pelos vereadores, que culminam às vezes levando à cassação de seus mandatos. Falamos sobre os julgamentos de contas municipais e estamos falando hoje sobre improbidade administrativa, né? Então aí, peço aos seus amigos para se inscrever, aqueles que não se inscreveram ainda, você que é agente público, servidor público, você que pretende se candidatar a algum cargo público, acompanhe esse nosso trabalho. Vocês vão ver que são assuntos interessantes, são assuntos que nós estamos vivenciando principalmente hoje no dia a dia, não é? Então, se você quiser aí, inclusive, convido também vocês para que conheçam o site do nosso escritório, né? Que é o seguinte endereço, que tem o seguinte endereço, www.giovanniassociados.com.br. Giovanni é tudo com I, um N só, giovanniassociados.com.br. Se você tiver alguma dúvida também e quiser enviar pelo meu e-mail os seus questionamentos, aí nós vamos responder na medida do possível, tá? Todos aqueles que apresentaram os seus questionamentos. O endereço do meu e-mail é giovanni, Giovanni, @giovanniassociados, emendado.com.br, tá? Estou à disposição de vocês. Nós falamos aí, no começo desse trabalho de improbidade administrativa, que existem 4 tipos de improbidade administrativa, que são aqueles previstos no artigo 9º, 10, 10A e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429 de 92. Já falamos aí dos atos que causam enriquecimento ilícito ao agente público do artigo 9º. Estamos falando e enfrentando aí agora a situação prevista no artigo 10 da LIA, que são aqueles atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário público e, consequentemente, enriquecimento indevido de terceiro, de pessoas não ligadas à administração pública. Diz o artigo 10, não custa repetir para a gente poder continuar o nosso trabalho. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens e haveres das entidades referidas no artigo 1º da LIA. No nosso caso, repito, nos bens do município e da Câmara Municipal, porque nosso trabalho é voltado ao campo do direito municipal, tá? Direito público municipal. Nós falamos até no vídeo anterior das 8 hipóteses previstas no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que o legislador inseriu nesse artigo a tipo de ilustração e de exemplos, né, desse tipo, cujo rol não é taxativo, ele pode ser ampliado de acordo com os fatos novos que forem surgidos aí, né, e encaixados aí nesse próprio artigo. Nós falaremos hoje da 9ª hipótese prevista no artigo 10 da Lei 8.429 de 92, tá? Que é o inciso 9 do artigo 10, que trata da ordenação da despesa não autorizada. Esse assunto é muito importante, tá? Ordenação pelo agente público de uma despesa não autorizada. Não autorizada por quem? Pelo legislativo, tá certo?
Então, diz o inciso 9 do artigo 10 o seguinte: ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Então, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, o ordenamento ou a permissão da realização de uma despesa pública pelo agente público não autorizado em lei ou regulamento, tá certo? Nós temos que prestar muita atenção que o assunto relacionado à despesa pública ele é muito amplo. Tá? Se a gente for ver a despesa pública como um todo, ela é muito abrangente, né? Nós temos despesas correntes, despesas de capital, tá? Tudo isso com a conotação dentro da administração, dentro da contabilidade pública, né? Então a despesa pública ela é regida por uma série de regras constitucionais, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei 4.320 de 17 de março de 1964, que é a lei que cuida do direito financeiro, não é isso? Então essas três espécies normativas, né? As normas constitucionais, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320 de 1964, tratam das despesas públicas, né? Segundo essas normas legais que eu acabei de dizer, constitui despesas não autorizadas. Vamos analisar quais são aquelas despesas que não são autorizadas, que, portanto, não podem ser realizadas. E se forem realizadas, nós estaremos diante da prática de um ato de improbidade administrativa praticado pelo agente público. Tá? Então, vamos ver algumas despesas que não são autorizadas. Por exemplo, se ela não estiver prevista na LOA. O que é LOA? Lei Orçamentária Anual. É a lei que prevê todas as despesas anuais, além das receitas, obviamente, mas nós estamos falando de despesas, todas as despesas anuais que foram aprovadas pela Câmara e que podem ser executadas pelo Executivo, pelo Prefeito. Tá? Então, se essa despesa que eu quero contrair não estiver prevista na lei orçamentária em vigor, é uma despesa não autorizada. Ou aquela que também, apesar de estar prevista na lei orçamentária, excede o limite do crédito orçamentário ou adicional. Então, se eu tenho uma despesa com pagamento de folha de servidores, por exemplo, de R$1 milhão, eu não posso efetuar o pagamento de uma despesa de R$1.100.000, que eu estaria indo além do limite orçamentário previsto na lei orçamentária em vigor. E essas regras estão traçadas no artigo 167, inciso 2 da Constituição Federal, bem como no artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal e no artigo 49 da Lei 4.320 de 64, tá certo? Então, esse tipo de situação, se ocorrer, eu estou diante de uma despesa não autorizada. Podemos dizer também outros tipos de despesas aí não autorizadas, as que não foram objeto de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que devem entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Tá? Então, para mim criar uma despesa hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que eu faça o impacto orçamentário e financeiro daquela despesa. Isso normalmente é elaborado pela contabilidade, tá certo? Para demonstrar qual vai ser o impacto dessa despesa no exercício em que ela vai entrar em vigor, tá certo? No ano ela vai entrar em vigor e nos 2 exercícios ou nos 2 anos subsequentes. Esta previsão ou esta exigência legal está prevista no artigo 15 e artigo 16, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se ocorrer essa hipótese de uma despesa que foi contraída, que foi criada sem elaboração desse impacto orçamentário, tá certo? Ela é nula de pleno direito e é considerada, esse ato é nulo de pleno direito e essa despesa é uma despesa considerada como não autorizada. Também
além desse impacto orçamentário, aquelas despesas que não estiverem respaldadas por uma declaração do ordenador da despesa, no caso, o prefeito ou o presidente da Câmara, que o seu aumento ou a sua criação está de acordo com a lei orçamentária anual ou compatível com o PPA, que é o Plano Plurianual, e também com a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esses instrumentos nós vamos tratar em vídeos anteriores, mas fica aqui a regra, tá certo? Que o prefeito ou o presidente da Câmara tem que dar uma declaração que aquele aumento de despesa ou aquela despesa que ele está criando, ela é compatível com a lei orçamentária anual, com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Isso para atender o que dispõe o artigo 16, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também, aquela despesa obrigatória de caráter continuado, aquela despesa corrente destinada à prestação e manutenção do serviço público existente, cuja execução estende-se ao período superior a 2 exercícios financeiros, sem que haja a estimativa do impacto orçamentário financeiro, nós já falamos, sem a demonstração de que não afetará aquela despesa, os resultados fiscais previstos no anexo de metas fiscais, sem demonstrar que a origem desses recursos para o seu custeio, para mim fazer uma despesa eu tenho que demonstrar a origem, de onde vai sair essa receita, e sem a previsão de sua compensação mediante o aumento de receita ou redução permanente das despesas, previsto aí tudo isso aqui no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu estarei diante da chamada despesa não autorizada. Outra despesa também não autorizada, ela está prevista no artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte, que é proibido, vamos dizer assim, o aumento de despesa com pessoal, com folha de pagamento, que vai na folha de pagamento, nos 180 dias que antecederem o final do mandato do prefeito ou do presidente da Câmara. Então, naqueles 180 dias antes do término do mandato do prefeito ou do presidente da Câmara, tá certo? Então, a partir de 31 de maio, vamos dizer assim, não é isso? Porque a partir de 30 de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, isso mesmo. Nos últimos 6 meses, antes do término do mandato, eu não posso contrair despesas com pessoal que tragam aumento na minha folha, tá certo? Por que se criou isso? Exatamente para evitar aquelas despesas que eram feitas em final de mandato por aqueles governantes aí responsáveis, que às vezes para ganhar uma eleição, no final do seu mandato enchia de cabide de emprego na prefeitura, de pessoas para obter votos eleitorais na eleição sua ou do seu sucessor. Então, para evitar isso, eu não posso aumentar a despesa com o pessoal nos 6 meses anteriores ao término do mandato, ou nos 180 dias anteriores ao término do mandato. É uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevista no seu artigo 21, parágrafo único. Tá certo? Então, se ocorrer esse tipo de despesa, esse ato é nulo e eu estarei diante de uma despesa não autorizada e estaria o agente público praticando um ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Eu também não posso fazer nenhuma despesa sem prévio empenho. Toda despesa para ser paga, ela tem que ser previamente empenhada. Se ela for empenhada posteriormente à execução do serviço, eu estarei diante de uma despesa não autorizada, tá certo? Que constitui ato de improbidade administrativa. Essas despesas realizadas sem prévio empenho é aquele ato. O que seria o empenho prévio? É o ato administrativo que faz o bloqueio de determinada dotação, reserva que a dotação para pagamento posterior. Por isso que eu faço esta reserva, que eu faço esse empenho prévio, vamos dizer assim. E também, ainda com relação ao empenho, é uma despesa não autorizada, aquela despesa que foi empenhada com um valor superior ao saldo que eu tenho na dotação do orçamento.
Se eu tenho uma dotação para fazer uma determinada despesa de R$8.000, eu não posso fazer o empenho de uma despesa na contabilidade por R$8.500 ou qualquer valor acima de R$8.000, que é o limite que eu tenho previsto na minha lei orçamentária. Então, esse tipo de despesas que causam lesão ao erário, prevista nesse inciso que nós estamos falando, no inciso 9º, ela pode ser praticada pelo agente público por dolo ou por culpa, tá certo? E nesse caso existe aí a prática pelo agente público de forma consciente, né, deste ato, por dolo, ou inconsciente, né, pela sua omissão no seu dever de diligência, por exemplo, quando existe a sua negligência, caracterizando também a culpa. Então pode ocorrer por dolo ou por culpa, tá certo? Então essa é a hipótese do artigo 9º. Vamos falar agora da hipótese prevista no inciso 10, tá? Do artigo 10 da LIA, que seria a 10ª hipótese prevista nesse artigo, o 10º exemplo colocado aí a título de ilustração pelo legislador. Quando nós falamos na negligência na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Diz o inciso 10 o seguinte: constitui ato de probidade administrativa, né, está no caput, que causa lesão ao erário. Inciso 10. Quando o agente público age negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. O que significa isso? Quando fala agir negligentemente, já está sendo inserido aqui pelo legislador uma das modalidades da culpa. Não precisa ser nem dolo, pode ser dolo, mas pode ser praticado por mera culpa do agente público, né? Nós sabemos que a culpa tem 3 modalidades. Ela é composta ela pode ser verificada quando há negligência, quando há imperícia e quando há a imprudência do agente público. Nesse caso, o inciso já começa com uma das modalidades da culpa. Quando o agente público agir negligentemente, não é isso? Quando ele agir negligentemente, quando é que ocorre essa negligência por parte do agente público? Quando ele age com inércia, com passividade, quando ele age com incúria, por exemplo, na arrecadação de tributo ou renda, na arrecadação de impostos, na arrecadação de taxas ou de qualquer renda municipal, né? Bem como na conservação do patrimônio público. Não é isso? Nós podemos dizer, nesse caso, por exemplo, em relação, alguns exemplos aqui para ilustrar esse inciso, em relação à negligência na arrecadação de tributos ou renda. Por exemplo, quando o agente público deixa de cobrar administrativamente um determinado tributo, por exemplo, o IPTU do contribuinte, quando ele deixa de cobrar administrativamente, ou quando ele cobra administrativamente, mas não faz a execução da dívida ativa do município, às vezes não teve sucesso administrativamente, aquilo vai para a dívida ativa e tem que ser executado. Ele não faz administrativamente, ou se faz, não executa judicialmente, e aquele crédito tributário prescreve. Então ele causou um prejuízo ao erário, porque aquilo não pode ser cobrado mais. Não pode ser executado por estar prescrito por culpa do agente público. Ele causou o quê? Um enriquecimento ao terceiro, porque vai deixar de pagar, e causou um prejuízo ao erário porque aquilo deixou de entrar nos cofres da municipalidade. Então, ocorrendo isso, estaremos diante do quê? Do chamado ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, por ter agido negligentemente o agente público, deixando de cobrar o tributo devido pelo contribuinte. Também, quando existe a omissão, vamos dizer assim, do agente público, no combate à sonegação ou à evasão fiscal de contribuinte, quando ele é responsável em combater essa sonegação, né, o fiscal de tributos, por exemplo, ou para evitar a evasão fiscal de um município ou de um contribuinte, ele está praticando este ato de improbidade administrativa. Também quando ele deixa de aplicar qualquer tipo de multa a um ambulante, por exemplo, que esteja trabalhando de forma regular, a um contribuinte que apesar de contribuir com
o município praticou algum ato ali que é sujeito a uma multa, que ele deixa de aplicar isso aí. Ele estaria causando enriquecimento do contribuinte em prejuízo do município que deixou de arrecadar algum valor monetário, não é isso? E com relação ao patrimônio, isso em relação a tributos e rendas. E com relação ao patrimônio público, quando ele age negligentemente em relação ao patrimônio público. O que quer dizer isso? Podemos dar um exemplo bastante claro e que vem sendo verificado aí muito nas administrações públicas, muito de forma constante, vamos dizer assim. E eu vou citar aqui para vocês o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que quer dizer a Lei de Responsabilidade Fiscal nesse sentido? O que quis o legislador nesse artigo 44? Ele procurou com esse artigo, até o capítulo próprio, lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que é o capítulo da preservação do patrimônio público. Procura-se preservar, manter o patrimônio público. Porque daqui a pouco, como anda aí as coisas, nós vamos ter prefeito vendendo o patrimônio quase que todo do município para pagar outras despesas que não tem nada a ver. Por exemplo, diz o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que toda venda de ativo imobilizado pertencente ao patrimônio público, venda de bens, móveis, imóveis, que o município fizer alienação, que vender aquilo, o fruto obtido com aquele dinheiro, o fruto da arrecadação daquele dinheiro, tem que ser novamente revertido ao patrimônio público na aquisição de outros bens. Não precisa ser do mesmo bem. Por exemplo, eu vendo um caminhão que faz parte do patrimônio público. Eu tenho que pegar aquele dinheiro que eu consegui naquela venda e comprar outro bem público que não precisa ser um caminhão. Posso comprar móveis, por exemplo, para o escritório, eu posso usar aquele dinheiro para terminar uma reforma de um prédio, eu posso comprar computadores, eu posso comprar, enfim, eu tenho que imobilizar novamente aquele valor em patrimônio público. Se eu não fizer isso, eu estarei diante de um ato de improbidade administrativa, porque deixei de preservar o patrimônio ao desviar essa verba. Tá? Às vezes, por exemplo, eu vendo esse patrimônio e não existe apropriação desse dinheiro por parte do agente público, mas ele usa indevidamente aquele dinheiro para pagar uma folha de pagamento, ele usa aquele dinheiro para fazer uma despesa de custeio, tá certo? Do município, para comprar merenda escolar, para comprar combustível, não pode. Ele não causou prejuízo ao município no primeiro momento, porque ele tirou daqui e colocou ali, tá certo? Houve um desvio na aplicação, mas é um ato de improbidade administrativa. Ou seja, se nós levarmos para o campo da preservação do patrimônio público, nós vamos chegar à conclusão que houve um prejuízo. Tá? Nós falamos, não houve, no primeiro momento não houve porque ficou ali dentro do próprio município. Mas houve um prejuízo porque eu deixei de aplicar onde eu tinha que aplicar. O patrimônio público foi desfalcado. O meu ativo imobilizado patrimonial foi desfalcado. O dinheiro que eu tinha aqui foi pagar a folha de pagamento, foi comprar combustível, foi comprar material escolar e assim por diante. Então, se isso não pode ocorrer. Só existem uma exceção, nós podemos dizer, que esse dinheiro pode ser aplicado de outra forma, a não ser imobilizado novamente, que é quando nós aplicamos em regime de previdência social própria dos servidores. Quando eu aplico em previdência própria dos servidores, eu pego esse dinheiro e vou aplicar ali, eu preciso aplicar, eu quero fazer um investimento melhor para os servidores, eu posso usar esse dinheiro. Fora disso, é a única exceção, tá? Aplicação em regime de previdência própria dos servidores, eu tenho que imobilizar novamente esse dinheiro. E nós podemos aqui entrar já numa outra exemplo, outra hipótese, que está prevista no inciso 11 do artigo 10 da LIA, que é a 11ª hipótese que o legislador trouxe exemplificativa desse artigo, que seria a liberação ou aplicação irregular de verba pública, tá certo? Diz o inciso 11 o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a aplicação irregular, tá certo? Então nós temos aqui a liberação desse dinheiro de verba pública, não é isso? Sem a observância de regras legais, tá? Eu vou deixar essa 11ª hipótese para o vídeo seguinte, porque ela é bem extensa e não vai dar tempo de eu fazer desse nosso vídeo, cujo tempo está se expirando de acordo com a minha secretária já me anunciou, tá certo? Então nós vamos encerrar aqui essa hipótese colocada, né? As duas, a 9ª e a 10ª, e deixarei para o próximo vídeo a 11ª, tá certo? Quero agradecer a vocês que estão acompanhando, assistindo meus vídeos, tá certo? Pedir que você se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu ok aí, tá? Para que o nosso canal se torne cada vez mais forte. Chamo a atenção para vocês pela importância desse assunto que nós estamos tratando. Peço a vocês que façam a reflexão do que vem acontecendo aí no Brasil, pelo que vem acontecendo no nosso estado de Minas Gerais, cujo governador Zema deu uma entrevista ontem falando aí da forma que ele pegou o estado, totalmente quebrado. Nosso governador Pimentel acabou com o nosso estado, acabou com os nossos municípios, tá? Reteve verbas aí de forma até criminosa dos nossos municípios, deixando de repassá-las. Agora que o Zema está fazendo uma negociação para acertar, vocês vão ver que tudo isso que aconteceu, essa falta de recurso, é por desvio de verba. Se é desvio de verba, são atos desonestos praticados pelos nossos administradores. Lá em cima vocês podem ver, temos presidente da República preso, temos governadores presos, deputados, empreiteiros. Por que tudo isso? Exatamente por causa de infringência a essa lei, que parece ser uma lei muito pequena, muito simples, mas que é muito importante e precisa ser conhecida por todos aqueles que pretendem trabalhar ou conhecer como funciona, como que é o mecanismo da máquina pública, quer a nível municipal, estadual ou federal. É muito importante. Então eu peço a vocês que acompanhem nosso canal, você que gosta da sua cidade, você que gosta do seu município, você que gosta da sua administração, que quer ajudar a sua administração, você que é um vereador, que quer ser atuante, quer ajudar, fiscalizar o executivo, que é a sua função primordial, acompanhe nosso trabalho, se interesse por esse assunto, leia essa lei de improbidade administrativa. É uma lei muito curta, mas muito extensa na sua interpretação, muito extensa nos seus exemplos, né? E realmente no dia a dia é uma lei que vem sendo aí não observada por muita gente. Daí onde nós estamos vendo aí muitos prefeitos respondendo por atos de improbidade administrativa, muitos vereadores, ex-vereadores, ex-prefeitos, servidores públicos, enfim, todos aqueles que lidam com dinheiro público, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam e até o próximo vídeo.